Oi, pessoal. Estamos de volta. Agora vamos resolver a questão de número 200. Olha só que maneiro, né? Aonde é que você encontrar, em que lugar você encontrar a resolução de mais de 200 questões de direito constitucional dos últimos anos em ordem cronológica, para você acompanhar a evolução dessa matéria, o que muda e o que não muda na forma de avaliar o direito constitucional. Só aqui mesmo. Então vamos lá. Questão de número 200, né? Diz assim: sobre a organização do Poder Legislativo na Constituição de 88, marque a única opção correta. Letra A. É competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão de anistia. Negativo, né? Senado Federal. E sempre com a anuência, até o Congresso Nacional, mas com a anuência do Presidente da República. Letra B. O julgamento pelo Senado Federal do Advogado-Geral da União no crime de responsabilidade não prescinde de autorização da Câmara dos Deputados por quórum qualificado para a instauração do processo. Prescinde, sim. Letra C. A inviolabilidade civil e penal dos parlamentares, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, abrange atos praticados fora do exercício da atividade parlamentar. Não, fora do exercício da atividade parlamentar, não, né? Uma briga de trânsito não tem nada a ver. Letra D. Não é possível, em uma sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional deliberar sobre matéria para a qual não foi convocado. É possível, sim, porque ele vai convocar, ele vai deliberar, diz o parágrafo 8, parágrafo 8º, perdão, do artigo 57, as medidas provisórias necessariamente vão entrar na pauta. Então ele vai deliberar sobre todas as medidas provisórias que estiverem em trâmite. E a letra E. A perda do mandato do parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado será decidida pela casa respectiva, por voto secreto, por maioria absoluta, artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Está aqui escrito, né? 55, parágrafo 2º, então a opção E é a opção cabível na questão de número 200. Questão 201ª. 201ª diz assim: sobre a organização do Poder Judiciário, a Constituição de 1988, marque a única opção correta. Letra A. Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, decisão do Tribunal de Justiça que considerar válida lei estadual contestada em face da Constituição Federal ou contestada em face de lei federal. As hipóteses C e D do artigo 102, inciso 3, estão aqui consignadas, portanto, a opção A é a correta. Letra B. As súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, após a sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante para todos os demais poderes e para os órgãos da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. O efeito vinculante, a súmula vinculante, para ser aprovada, ela tem que seguir o quórum exigido de 2/3, enfim. Não é o caso aqui, quer dizer, está falando de súmulas aprovadas, como se todas as súmulas do Supremo agora tivessem efeito vinculante. Isso não procede. Letra C. Não pode o Conselho Nacional de Justiça, quando a apreciação da legalidade dos atos de administração pública praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, desconstituir os atos considerados irregulares, cabendo-lhe apenas fixar prazo para que sejam adotadas as providências necessárias para a sua legalização. Pode desconstituir, sim. Só que tem um detalhe: esse ato, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que desconstitui, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade e pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo. Semana passada mesmo eu estava assistindo um julgamento supremo na TV Justiça, em que um juiz, se eu não me engano, lá do Mato Grosso, reclamava que ele reclamava do que? Ele reclamava que a inamovibilidade atingia, o direito à inamovibilidade, a prerrogativa da inamovibilidade atingia o juiz substituto. Quer dizer, o juiz substituto também é inamovível. Que é das três prerrogativas inerentes à judicatura, apenas a vitaliciedade é que exigia o prazo de 2 anos, que não há previsão na Constituição, no artigo 95, de que essa inamovibilidade ela não fosse um atributo do juiz substituto. Então ele defendia a tese, e ele reclamava de ter sido mudado para várias comarcas do Mato Grosso, se não me engano era Mato Grosso do Sul, e enquanto juiz substituto. E reclamou ao Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, por resolução, disse que ele tinha que acatar essas alterações, porque ele ainda não tinha atingido a vitaliciedade, e ele, então, insatisfeito com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, provoca o Supremo Tribunal Federal,
numa arguição naturalmente incidental de inconstitucionalidade contra essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. E os ministros do Supremo ainda estão julgando, não chegaram a um consenso, mas a maioria está entendendo até agora que a prerrogativa da inamovibilidade é aplicada ao juiz substituto, assim como a irredutibilidade de vencimentos. A única prerrogativa que não é aplicada ao juiz que ainda está fazendo estágio probatório de 2 anos é a da vitaliciedade, por expressa determinação da Constituição. Muito interessante esse julgado do STF, a gente vai acompanhar para ver como é que ele vai se desdobrar, mas a inamovibilidade é aplicada, sim. Pelo menos até agora a maioria dos ministros entendeu que é aplicada ao juiz substituto, e tudo indica que vão declarar inconstitucional aquela resolução do Conselho Nacional de Justiça, que pode ser objeto de arguição incidental, mesmo que seja entendida como uma resolução de efeitos concretos, já que foi aplicada especificamente a esse caso, para a solução dessa reclamação desse juiz do Mato Grosso. É sempre legal você assistir a TV Justiça, né? Hoje você vive num país que, sinceramente, era um país que eu jamais imaginava que poderia atingir esse grau de democracia. Na minha época, quando a gente ainda estava acobertado pela ditadura militar, na época em que eu estudava, hoje você tem um país que tem decisões da mais alta corte transmitidas ao vivo, sem cortes, direto do plenário do Supremo Tribunal Federal. Além de ser de uma transparência absurda, né? Absurda. Isso às vezes até gera alguns constrangimentos, que os ministros eventualmente trocam lá um palavreado, digamos assim, pouco jurídico, né, pouco ortodoxo, mas até se isso se sacrifica, até para você perceber que os juízes são homens também, né, e que tem lá as suas paixões, é natural que seja assim. Tem os seus pontos de vista, mas o que eu acho interessante é que você vive, eu não sei se você dá o devido valor a isso, mas você vive num país em que, o Estado democrático de direito está escancarado. Você liga a televisão à tarde e você vê lá a Corte Suprema deliberando. Né? Tem uns programas na TV Justiça, tipo Apostila. É um programa que um professor vai lá falar sobre um determinado tema, né? Depois tem um quiz, né, para você responder, dura 1 hora, tem o Saber Direito. O Saber Direito já é um programa um pouco mais rebuscado, a linguagem já é um pouco mais complexa, um programa mais jurídico, mas também tem umas dicas bem interessantes. E tem ainda a síntese, que a síntese são as decisões do Supremo daquela semana, né, que são debatidas ali pelo apresentador e pela apresentadora. A apresentadora é uma consultora jurídica e que fala muito bem sobre direito constitucional, o apresentador também. Tu tá em casa, né, cara? Tá em casa, tá estudando para concurso. Vou fazer um lanche, né? Vou lá fazer um sanduíche lá, pegar lá uma Coca-Cola, aí liga a televisão, vai assistir o quê? Vai assistir desenho animado, filme? Põe lá na TV Justiça. Se você tem o recurso de gravar, inclusive, você pode agendar a gravação e assistir o programa e rever o programa e fazer anotações. Quer dizer, principalmente o Apostila. O Saber Direito eu acho um pouco mais rebuscado. Mas o Apostila e esse síntese, para você começar a entender o que o Supremo está decidindo, é uma mão na roda para concurso público. Uma mão na roda, né? E é bem legal. Então, procure fazer isso, né? Na medida da possibilidade, procure assistir a TV Justiça, né? Vai assistir o quê? Jogo do Vasco? Deus me livre, o Vasco da Gama nem existe mais. Timinho, o Vasco da Gama é timinho, né? E não adianta mandar e-mail reclamando, não, porque é timinho mesmo, entendeu? Tem papo, não. Se fosse um jogo do Flamengo, a gente até pode pensar. Agora, o jogo do Vasco, sinceramente, procurar, vai fazer alguma coisa útil na vida, né? Bom, eu sei que eu vou receber uma porrada de e-mail reclamando, mas paciência. E outros elogiando, quer dizer, eu vou receber mais elogiando do que reclamando. Tem muito mais flamenguista do que vascaíno. Alguns vascaínos, inclusive, depois desse início de campeonato carioca, desistiram do Vasco, né? Com toda a razão. Deviam ter feito isso há muito tempo. Onde é que eu estou mesmo, hein? Estou falando do Vasco, me perdi. Estou na opção C. O que seria de mim sem você, Vitor? Sem meu assessor para assuntos aleatórios. O Jô Soares tem o Derico, eu tenho o Vitor, né? Qualquer dia eu apresento a vocês o Vitor. O Vitor é o cara que está por trás da câmera, né? Eu disse da câmera, por trás da câmera, só da câmera que ele fica por trás. Mas é o cara que está por trás da câmera. E qualquer dia eu vou apresentar vocês aqui. Antes do final do curso eu apresento vocês ao Vitor. Eu apresento o Vitor a vocês, né?
Você vê como é que o garoto está até magro, de tanto que ele sofre comigo. Muito bem, então dando a opção C, né? Vou ler a opção C agora, né, Vitor? Já fez C? Ah, C já foi. É por isso que eu estou falando do Conselho Nacional de Justiça. Legal. A D diz assim: a concessão de exequatur, as cartas rogatórias é de competência do Supremo Tribunal Federal. Não é mais, era. A emenda constitucional número 45 passou essa competência para o STJ. O exequatur é quando você precisa executar uma decisão de corte estrangeira em território brasileiro. Por exemplo, a penhora de um cidadão estrangeiro, de um bem imóvel de cidadão estrangeiro aqui no Brasil. É através do exequatur. O STJ que agora remete essa carta rogatória para o juiz federal na sessão judiciária onde vai se dar a diligência, ou para o juiz estadual se não houver juiz federal, se essa comarca não for sede de sessão judiciária da Justiça Federal. Mas agora a competência é do STJ. E a letra E. Nos termos da Constituição Federal, os servidores do Poder Judiciário poderão receber delegação para a prática de atos normativos ou atos de mero expediente com caráter decisório, desde que, no último caso, a conduta estabelecida no ato já esteja sumulada no tribunal. De forma alguma, isso não tem serventuário da Justiça decidindo como juízes, é o que está escrito aqui, isso não cabe. Os serventuários podem até atuar como juízes conciliadores, juizados especiais, mas não emitir ato de competência decisória. Isso é um ato íncito à judicatura, à magistratura. Então, a questão 201 ficou realmente como uma opção A, a única opção correta. Questão 202. Sobre direitos e garantias individuais e coletivos, na Constituição de 88, marque a única opção correta. Letra A. Em face da liberdade de associação para fins lícitos, as associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Não tem nada a ver, né? Face a associação para fins lícitos é uma coisa, o direito que você tem de se associar para fins lícitos. Associações ilícitas são proibidas, inclusive, as de caráter paramilitar. Outra coisa é você dizer que o judiciário pode interferir no funcionamento de associações. O executivo não pode, o inciso 18 do artigo 5º diz que o executivo não interfere, o executivo não pode autorizar a criação de associações, não pode desautorizar, porque senão você teria um estado ditatorial, né? Mas o judiciário pode, e o judiciário atua dentro desses parâmetros, né, em relação ao funcionamento. Então a letra A não diz, não corresponde à realidade constitucional no tratamento que a Constituição dá à liberdade de associação, que é sempre bom de te repetir, é uma liberdade individual de expressão coletiva, segundo José Afonso da Silva. Letra B. Nos termos da Constituição Federal, toda desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social dá-se mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Negativo. Negativo. Existe a hipótese da desapropriação, a indenização se dar em títulos da dívida pública, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3. Existe a possibilidade da desapropriação, a indenização se dá em títulos da dívida agrária, nos termos do artigo 184. E ainda existe um tipo de expropriação com fisco, que é quando você utiliza a gleba de terra para plantios de plantas psicotrópicas ou drogas ativas, e a desapropriação se dará sem indenização, nos termos do artigo 243, todos da Constituição da República. Então, a opção B está errada. Opção C. Segundo a Constituição Federal, os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos na forma da lei. Todo ato, a ação de habeas corpus, de habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Isso está lá no inciso 77 do artigo 5º, penúltimo inciso do artigo 5º. Essa está certa, então. Letra D. Havendo cônjuges ou filhos brasileiros, a sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será sempre regulada pela lei brasileira. Negativo. Isso está lá no inciso 31, uma regrinha de conexão de DIP, Direito Internacional Privado. A lei que vai reger a partilha do cônjuge brasileiro, dos filhos brasileiros em relação aos herdeiros estrangeiros, vai ser a lei pessoal do decujus, ou seja, do estrangeiro falecido, a não ser que a lei brasileira seja a mais vantajosa, né? Então a opção D foge completamente essa regrinha de conexão, e a opção E. Segundo a Constituição Federal, a todos é assegurado o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas, salvo nas hipóteses que a lei exigir. Não tem salvo nas hipóteses que a lei exigir. Inciso 34, as linhas A e B
independentemente do pagamento de taxas, não significa que esses direitos são exercidos a título gratuito. Porque é gratuito, por exemplo, assistência jurídica integral, né? Gratuito é a primeira vez da certidão de nascimento de óbito, isso é gratuito. Agora, no inciso 34, apenas isenção de taxa. Inciso 34, friso, toda a questão é sobre o artigo 5º. Já diz o enunciado, direitos e garantias individuais e coletivos. Então, a questão 202 tem como única opção correta a opção C. 202, opção C. Foi legal, gente? A gente volta na próxima aula.